espíritos do universo de Avatar, que por muitos a sua origem é completamente desconhecida, ou que provavelmente muitos nem sabem da sua existência e caíram de paraquedas aqui nesse vídeo. Mas nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre esse espírito chamado Kemonikage, desde suas origens, suas primeiras aparições, até a sua aparência. Então se você quiser saber sobre esse espírito que por muitos passam despercebido e é muito misterioso, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então simbora saber sobre esse espírito que por muitos nem são tão conhecidos assim, mas passam uma importância danada. Bom, vamos começar pelas primeiras aparições das Kemonikages, que foi nessa incrível HQ Avatar, A Lenda de Aang, Fumaça e Sombra, que eu vou fazer um vídeo dela em algum vídeo próximo, obviamente, tá? Mas, obviamente, não vai demorar tanto, porque eu sou muito fã de Avatar, então um vídeo sobre essa incrível HQ não vai demorar muito, beleza? Então, como o vídeo não é especificamente dela, ela vai ficar aqui guardadinha com os outros para que eu faça um vídeo dela bem mais longo e mais específico mais pra frente, beleza? Ah, e como eu falei, ela aparece nessa HQ Fumaça e Sombra, que por curiosidade, a palavra Kemuri Kage é dividida em dois, Kemuri e Kage. E por curiosidade, Kemuri em japonês significa fumaça e Kage sombra. Fumaça e sombra, Kemuri Kage. É um detalhe bem legal. E as Kamunikages no universo de Avatar são ditas como lendas urbanas que pegam e sequestram as crianças que não se comportam, mais ou menos como o Homem do Saco funciona aqui no Brasil. Provavelmente a sua mãe ou sua avó já te contou aquela história que se você não se comportar, se não comer tudo, se falar 5 minutos de novo, eu vou mandar o Homem do Saco aqui na minha casa e te pegar. Né? Todo mundo acho que já ouviu isso aqui pelo menos uma vez da vida do Homem do Saco e provavelmente todo mundo já se cagou de medo do Homem do Saco, que eu já também tenho uma época que eu fiquei com medo do Homem do Saco. E o Homem do Saco me falou que quem não der like nesse vídeo, ele vai sequestrar. Então, deixa o like aí pro Homem do Saco não te pegar, valeu? Mas voltando pra história, as Kamunikages aqui funcionam mais ou menos como o Homem do Saco, né? Que é uma lenda urbana que sequestra as crianças que não se comportam. E as mães usam isso para aterrorizar os filhos. Mas bom, é como eu costumo dizer, se tem uma lenda, é porque já aconteceu no passado. E aqui é praticamente a mesma coisa. Muitos acham que isso é só uma lenda para as crianças se comportarem bem, para aterrorizar as crianças, enfim. Mas ao longo da história, quando você vai lendo a HQ, a gente vai descobrindo que não é, na verdade não é realmente lendas urbanas, mas sim as Kamunika, que são espíritos reais, sim, são reais. Elas aparecem aqui para sequestrar várias crianças e é uma história muito boa, tá? Então, as Kamunikagas aparecem aqui nesse livro, mas não como uma lenda, mas sim como espíritos reais. E a sua aparência é bem interessante, bem peculiar. Como o nome diz, né, Kemori, fumaça, e Kage, sombra, eles fizeram com que saíssem fumaças debaixo da capa para passar esse negócio de fumaça e de espírito sombrio. E ainda para passar uma ideia assim de espírito sombrio, um espírito amedrontador, fizeram com que ele usasse eles, né, as Kamunikages, usassem uma máscara assimétrica para passar uma sensação de estranheza, né, e uma máscara também meio expressiva, que eu vou deixar aí na tela, provavelmente até passou na tela aí, mas é basicamente isso, né, a origem, as primeiras aparições. É uma curiosidade bem legal. E no livro, se você tiver HQ, pode ir lá no final que vai contar um pouco mais detalhado sobre essas coisas das Kemunicates, beleza? Aqui eu só tô dando uma breve resumida. Bom, passando para avisar aqui que a origem das Kemunicates é um tanto quanto pesado e um tanto quanto muito triste. Bom, aviso dado, vambora. Bom, tudo começa numa era que é tão antiga, mas tão antiga que nem a Nação do Fogo sequer existia. A Nação do Fogo existiria há mais de 100 anos, 200, provavelmente mais de 1000 anos. E é uma era que realmente a Nação do Fogo não existia. E tudo que era conhecido como Nação do Fogo, na verdade, era antes de ser a Nação do Fogo que conhecemos, tudo era dividido por Ilhas do Fogo, né? Era meio que, né, a Ilha do Fogo também, assim, nesse detalhe, era governado por um Senhor da Guerra. Se fosse para trazer isso para os dias de hoje, seria meio que, como eu posso dizer, uma prefeitura independente, sem precisar do governo, sem precisar do presidente, sem precisar de nada. É uma prefeitura, né, independente, que funciona de maneira independente e que é controlada por um prefeito. É tipo isso, né? É tipo as bocas do Morro do Rio de Janeiro, desculpa. Mas também existia um Senhor da Guerra que era muito pior,
muito mais cruel que os outros, porque os senhores da guerra eram cruéis, né, e realmente muito violentos, mas tinha um que se destacava entre eles, que era um bárbaro chamado Thos, né, o senhor do fogo, o senhor da guerra Thos. E sempre que ele conquistava algum território assim, né, alguma terra, algum vilarejo, algum acampamento, ele exigia que eles pagassem tributos a ele. Mas um dia, né, um dos territórios, um dos vilarejos conquistados pelo Thos, não pagou os tributos a ele, meio que imposto, alguma coisa assim, né, que são meio que impostos, tributos são meio que impostos. Então, o Thos, sem nenhuma piedade com aquela crueldade, que eu falei que era pior e mais cruel que os outros, ele sequestrou todas as crianças do vilarejo. Todos os vilarejos. Aí ele pensou assim, ah, não vai pagar não? Beleza, então vou sequestrar todas as crianças aí. Sequestrou todas. Ele pegou todas as crianças e provavelmente matou aquelas crianças. Ou sei lá, né, jogou, sequestrou e deixou pra morrer. Algo muito pesado. Falei que ia ser pesado. E depois de sequestrar todas as crianças do vilarejo, elas nunca mais foram vistas. E as mães, literalmente, de forma literal, de verdade, elas morreram de tristeza. Literalmente. Cara, tem como a pessoa morrer de tristeza? Não, agora eu tô curioso. Não, não, calma lá. É impossível a pessoa morrer de tristeza? Tô curioso. Sim, é possível morrer de tristeza. A medicina reconhece que um choque emocional forte ou uma dor profunda, como a perda de alguém querido, provoca uma carga gigante nos hormônios do estresse no corpo, capaz de paralisar o coração e causar falhas graves no organismo. Que bizarro! Então, realmente, é possível morrer de tristeza. Então, voltando para a história, né? Depois que as mães morreram, os espíritos delas, os espíritos sombrios delas, passaram a assombrar Thos e os seus homens, até que um dia, enquanto elas estavam assombrando o acampamento do Thos e os seus homens, elas fizeram o Thos provar do seu próprio veneno. E cheias de vingança e de tristeza, as Kamurikages sequestraram o filho do Thos. Então, por medo de que os filhos dos homens do Thos fossem sequestrados, os homens dele o abandonaram e por conta do medo, obviamente, e o regime de Thos desabou, ou seja, todo o império que o Thos estava construindo desabou, porque todos os homens abandonaram ele por conta do medo dos filhos dele também fossem sequestrados. Então, a era do Thos meio que acabou ali. Então, meio que essa que é a origem das Kamurikages, são espíritos sombrios, né, são espíritos sombrios cobertos por tristeza de mães que existiram pela perda de seus filhos. Então meio que são pessoas que viraram espíritos. Eu acho bem interessante. E depois que um certo homem aí uniu todas as ilhas do fogo e trouxe uma grande era de paz, esses espíritos não voltaram mais para o mundo físico. Ah, Guilherme, qual que é o nome desse sujeito aí que uniu todas as ilhas e trouxe uma era de paz? Bom, eu não sei o nome dele. Mas se você quiser, pode chamá-lo de o primeiro Senhor do Fogo da história. Eu não sei o nome dele, mas se eu souber, eu vou deixar aqui na descrição ou na edição aqui do vídeo, beleza? Mas enfim, esse é o primeiro Senhor do Fogo e uniu todas as ilhas do fogo e formou a Nação do Fogo que a gente conhece hoje. Ou seja, além de mostrar a origem de um espírito, né, das Kamurikages, mostrando também a origem do primeiro Senhor do Fogo. Eu achei isso muito interessante, porque para quem não sabe, na Nação do Fogo, todos os livros de história da Nação do Fogo foram trocados pelo Sozin, que o Sozin foi o primeiro Senhor do Fogo, Sozin é isso, que Sozin é aquilo. Mas na verdade, esse homem foi o primeiro Senhor do Fogo e não o Sozin. O Sozin veio muito depois. Ah, Guilherme, mas se elas não voltaram para o mundo físico desde aquela época que a Nação do Fogo virou a Nação do Fogo que a gente conhece, como é que elas aparecem nesse livro como vilãs como você mesmo citou? Bom, isso aí é papo para outro vídeo, beleza? Porque é uma parada muito mais grande, é muito maior, tem que te explicar muito mais. E o vídeo aqui é mais especificamente sobre o espírito Kamurikage e não. E se eu for falar o que acontece, meio que vai perder muita parte da emoção do livro. E eu pretendo fazer um vídeo muito maior sobre o livro. Então, para não estragar a emoção aqui de vocês, né? Eu não vou falar essa parte. Eu vou deixar para falar na parte no vídeo, né? Que eu falar sobre o livro, beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo sobre a origem das Kamurikages. Ficou um vídeo tanto quanto curto. Eu já sabia que ia ser um pouco pequeno, porque não é um vídeo que precisa ser tão grande assim. Então, essa foi a origem das Kamurikages. E agora eu quero perguntar a você que está assistindo o meu caro telespectador que eu amo tanto. Você sabia da origem das Kamurikages? Ou não sabia? Começou a saber agora? E você lembrou de um detalhe que eu acabei não trazendo aqui no vídeo, que é muito importante, tanto sobre o primeiro Senhor do Fogo, ou tanto as Kamurikages.
Se eu esqueci de alguma coisa, se eu contei alguma coisa errada, por favor, me corrige aqui nos comentários, beleza? Obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, como eu disse, obrigado por assistir. Eu sou um Jovem Crítico e valeu!